Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Elden. Gestão de marketing e vendas. 15 anos acelerando o crescimento de empresas. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça de Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulillo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você monte o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do episódio de hoje é os desafios e oportunidades no mercado da energia. A infraestrutura de energia é essencial para o desenvolvimento e crescimento de qualquer economia moderna. E no Brasil, esse setor ainda é mais estratégico em função do tamanho continental do nosso país, da diversidade geográfica e da necessidade crescente do consumo energético. E o setor elétrico brasileiro funciona totalmente interligado, onde a energia é gerada em diferentes localidades e escoada para as regiões de consumo, através de linhas de transmissão e redes de distribuição. Mas antes de falar de energia e de apresentar a minha convidada, eu vou trazer recado de patrocinadores que são empresas de muito sucesso. Para construir ou reformar, a Jabu é o local certo, onde você encontra tudo em um só lugar. Material elétrico, hidráulico, iluminação, decoração e bem-estar das melhores marcas e com um atendimento há décadas com experiência e que te proporciona orientação técnica, ágil e assertiva. Com quase 40 anos de história, a Jabu une tradição, qualidade, variedade e acolhimento para transformar cada detalhe da sua obra ou do seu lar. A Jabu tem lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Entre em contato pelo QR Code ou no site www.jabu.com.br. Jabu, tradição e confiança que atravessam gerações. Você sabia que a saúde bucal está diretamente ligada à saúde do nosso corpo como um todo? E problemas nos dentes ou nas gengivas podem impactar o nosso coração, a respiração e até a nossa produtividade no dia a dia? Por isso, cuidar do sorriso é muito mais do que um cuidado estético. É investir em bem-estar e qualidade de vida. Com os planos odontológicos da CISC, sua equipe e sua família têm acesso a uma ampla rede credenciada, atendimento de qualidade e condições exclusivas. Escaneie o QR Code e descubra os planos odontológicos da CISC. Quando o assunto é locação de imóveis, a Cardinale é a líder na nossa região, com mais de 7 mil imóveis administrados. Deixe seu imóvel com eles e ele será divulgado nos principais portais imobiliários, gerando mais visibilidade e agilidade na locação. E na Cardinale você tem a garantia de recebimento do aluguel até a entrega das chaves. E precisou de dinheiro antes de receber o aluguel? Conte com antecipação de aluguel Cardinale. Você recebe antes e sem burocracia. Imobiliária Cardinale, confiança para o proprietário e para o inquilino. E agora chegou o momento de apresentar a minha convidada. Formada em Engenharia de Produção pela UFSCar, ela tem MBA em Finanças e várias especializações com institutos como Stanford e HSM. Ela é uma das lideranças mais respeitadas do setor elétrico brasileiro e com mais de 25 anos de experiência. Já trabalhou na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na CPFL e recentemente assumiu um novo desafio como CEO da Elera Renováveis. Ela é são carlense, casada com o João, mãe do Lucas e do Leonardo, minha amiga de faculdade. E ela foi citada pelo Estadão como uma das 10 mulheres mais poderosas do Brasil. Minha convidada de hoje, Karen Lucchesi. Amiga! Obrigada, até que enfim. Consegui, depois de muito esforço. Vocês não sabem a quantidade de convites, mas a agenda dela... Eu tô em Brasília, eu tô chegando, tô em São Paulo, tô em Campinas e hoje ela veio só pro programa. Só pro programa. Que honra, Karen! Tô aqui.
Amiga, vamos lá. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Sua infância em São Carlos. O que você lembra? Quais eram as brincadeiras de infância? Bom, eu sempre brinquei muito na rua. Eu morava num bairro mais afastado do centro até os meus 13, 14 anos. Então, sempre gostei muito de brincar, de pega-pega, esconde-esconde, subir em árvore, andar de bicicleta, skate. Bonecas e casinha nunca. Casinha boneca não. Eu tive uma boneca e que durou acho que a vida inteira, porque nunca foi meu brinquedo favorito, não. Eu brincava muito mais, falo que eu brincava da brincadeira dos moleques. E aí, mãe de 2 meninos, né? Mãe de 2 meninos agora, ainda bem, né? Vai ter que brincar de boneca mais um pouco. Pois é. Ô, Gari, na adolescência, você já pensava em que profissão que você ia seguir? Não, eu pensava já, acho que ir para a área de exatas, queria fazer engenharia, queria ter sucesso. Eu sempre pensei muito na indústria, acho que engenharia de produção foi um pouco isso. Quando a gente estava se formando, estava um boom da história de consultorias, né, tal, e começando a implantar SAP no Brasil, várias empresas. Então, essa coisa de consultoria até me atraía um pouco, mas eu sempre gostei muito da indústria, de produção mesmo, chão de fábrica, mas acabei sem querer caindo no setor elétrico e nunca mais saí, né? Então... Mas você chegou a pensar em outra profissão no vestibular sem ser engenharia de produção ou você queria engenharia de produção mesmo? Não, passou outras profissões na cabeça? Eu tentei outras engenharias. Eu prestei, acho que engenharia de alimentos, engenharia química e tal, mas tudo meio, acho que em torno do... Era pra ser. Era pra ser. E aí entramos na faculdade, a gente é do mesmo ano da engenharia de produção da UFSCar. E aí você sempre foi destaque, uma das melhores alunas. A Karen era aquela que tirava a maior nota da sala, sempre foi assim. A maior não, a segunda, tá bom, a terceira. A primeira, às vezes, na sala dela tinha mais puto, porque ela era engenharia de produção de materiais, né? Eu era agroindustrial. E a sua sala sempre tinha, né, excelentes pessoas ali que realmente buscavam tirar notas altíssimas e você era uma delas. Sempre foi destaque pra gente, do tipo, nossa, essa vai brilhar. A gente só não imagina, né, que ia tão longe. Ali na faculdade você percebeu as disciplinas e falou, é isso que eu quero mesmo? Ou teve algum momento de dúvida, quero fazer outra coisa? Não, eu sempre gostei bastante da produção. Sempre gostei muito. Buscava antecipar algumas matérias, né, como eu sou São Carlense, como a Lê falou. Nas férias eu buscava fazer as matérias que não eram eletivas, as optativas, fazer curso de verão para poder puxar as matérias. A minha ideia era me formar antes. A minha ideia era passar um semestre no exterior, estudando inglês e tal. Não deu certo, a Lê foi, eu não fui. Eu consegui ainda. Eu acabei não indo porque eu comecei a trabalhar e daí, né, a gente teve um professor, o Dário, ele falava, se você começar a sair, você não volta mais. E foi o que aconteceu. Como é que foi? Eu comecei a trabalhar? Porque lá no 4º, 5º ano já começam a surgir umas oportunidades de estágio. Para você foi fácil se colocar no mercado? Foi. Eu entrei no processo de trainee da Electrolux. Aí eu estava fazendo estágio na Electrolux. Quando um veterano nosso de faculdade me ligou. Era telefone fixo naquela época. Consegui meu telefone com uma professora. Engraçado lembrar desse tempo, mas era assim. E me ligou. E me convidou para participar de um processo seletivo numa empresa que ele estava trabalhando, que ele não sabia explicar direito o que era, ele tinha acabado de começar a trabalhar lá, mas que era muito bacana, tinham outros veteranos nossos, mas que eu não conhecia, e me convidou para participar do processo, falou como o nome da empresa. Na época eu já tinha computador, linha de escada, né? Mas o site estava fora do ar, eu não entendia muito bem o que era, ele só falou que era do setor elétrico. E era em São Paulo já. E era em São Paulo. E a gente não tinha se formado, tinha tido uma greve bem longa, a gente acabou tendo aula até maio, sei lá, março, abril do ano seguinte, e isso foi em junho do ano anterior. Então, isso foi em junho de 2000, e aí eu resolvi participar do processo e fui para São Paulo. Nunca tinha ido para São Paulo na vida. Tinha ido, no Play Center uma vez. Ai, quanto! Né? Aí peguei um ônibus, mas foi muito bacana, porque a Paula, que também tinha sido nossa veterana, a Paula Binelli, ela falou, não, você vai, pega o metrô desse jeito. Ela me explicou no telefone tudo que eu tinha que fazer. Eu sei que eu desci na Paulista, cheguei na ASMAI, na época, hoje que chama CCE. Participei do processo seletivo e eu participei como trainee, que é o que eles tinham me convidado para participar. Depois eles me ligaram, falaram, olha, a gente viu que você não se formou ainda, a gente queria te convidar para fazer estágio, porque você ainda não está formada. Não fazia ideia da porta que trabalhar lá ia abrir para mim na minha carreira.
Eu falei, olha, pra mim não faz sentido, eu já faço estágio em São Carlos, só faz sentido eu ir pra São Paulo se eu conseguir me manter em São Paulo, então eu só iria se fosse pra ser trainee. Daí só, não, então a gente te contrata como trainee. E aí eu fui, e aí eu fiquei 1 ano lá e depois já fui pra CPFL. E aí quando você chegou lá, que você entendeu o que era a empresa, que até então seu amigo não sabia explicar, o que você fazia lá? Na verdade, o setor elétrico, até aquele momento, ele estava começando a ser privatizado, né? A lei das privatizações veio em 96, então a CPFL, por exemplo, foi privatizada em 97, então o setor estava começando a ser privatizado e precisavam de regras para essas empresas privadas interagirem do ponto de vista de contratação de energia, de regras de mercado, né? De compromissos, de crescimento de infraestrutura e um monte de outras coisas. Porque até então eram acordos entre estados, municípios, governo, federal, então eu fui trabalhar na área que escrevia regras e procedimentos de mercado. Nós somos engenheiras de produção, né? Adoramos regras e procedimentos. Então eu fui para uma área que era o meu DNA. Então para mim o setor elétrico desde sempre foi este setor, com essas regras, que eu revisava as regras, olhava se as regras algébricas não tinham furos, se realmente... Então eu aprendi muito trabalhando, e o setor ainda não existia. A festa de abertura do setor elétrico, como a gente conhece hoje, foi em setembro, eu já estava trabalhando lá, igual uma louca já. Não, e a gente está falando poucos anos atrás, 2000, né? Parece que a gente está falando do século passado, né? Pois quando fala abertura do setor elétrico, as pessoas acho que não têm essa noção de como foi recente tudo isso, muito recente, então vamos de 25 anos atrás. Mas era tudo muito diferente até 25 anos atrás. Então, teve toda essa mudança e aí eu participei dessa área que escrevia como deveria ser, todo o procedimento e tal. Então, para mim, o setor elétrico, embora antes eu pensava na indústria, né, em produção, o setor elétrico para mim sempre foi muito produção. Eu sempre olhei o setor, sempre com o nosso viés de formação. Então, a minha formação me ajuda hoje até na minha carreira para tudo, absolutamente tudo. Assim. E aí, como é que surge a ida para a CPFL? Vamos lá, ida para a CPFL. Eu trabalhava na ASMAI, né? Que depois chamou-se MAI, hoje é a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Lá é onde se escrevem as regras e é onde todas as empresas têm que registrar suas energias, quanto vendeu para cada um, quanto gerou, quanto produziu, quanto consumiu. E lá é feito o balanço de tudo isso, é registrado a energia entre as empresas e tal. E tudo isso era muito novo, né? As regras são complexas, eu estou simplificando, mas elas não são tão simples, também não são de outro mundo, mas são um pouco mais complexas que isso. E as empresas buscavam muitos profissionais lá, porque era muito novo para as empresas, tudo que estava sendo implantado no setor. Então, essa área de comercialização de energia, de como no final do dia ia entrar a receita ou despesa de algumas empresas do setor de energia, distribuidoras de energia, geradoras, vinha muito de lá, né? Lá que estava o novo, né? Então, eu brinco que eu tinha menos de 1 ano de formada, 1 ano de trainee, mas bem menos de 1 ano de formada. Mas era uma mega especialista de um mercado que ninguém sabia. Então, sim, eu fui trabalhar na CPFL. Mas eles te procuraram ou você procurou? Sim, eles procuraram. Na verdade, eles sempre buscavam quem estava trabalhando nessas áreas lá. E eu participava muito ativamente dos eventos com os agentes do setor. Para explicar as regras, para discutir as regras, porque como era muito novo para todo mundo, toda semana tinha reunião para explicar alguma regra nova, tá? Então eu sempre estava nessas reuniões, então... E aí você vai para a CPFL como especialista, gente, tipo 25 anos, 24 anos, era essa fase que a gente tá falando que ela tinha. A gente se formou, sei lá, foi março, abril, não me lembro direito, eu comecei na CPFL em setembro. 23, então menos ainda. E aí eu lembro muito claramente nisso, você indo para Brasília, representando a CPFL para discutir as regras do setor. Aí eu falava, gente, olha, a minha amiga, que orgulho! No meio daquele monte de senhor de cabelo branco e você no meio lá, né? Como é que era isso, assim, em 2 aspectos, né? A honraria de representar a CPFL, a confiança que você recebeu, então como é isso? E segundo, mulher, recém-formada, jovem, né? Então, existiu algum tipo de machismo? Então, eu queria que você falasse um pouco da confiança do presidente em você, de te mandar, e essa Karen novinha, recém-formada, chegar num ambiente totalmente masculino. Bom, assim, o Wilson, né, que foi a minha referência, até hoje é uma referência. Que era o presidente da CPFL na época. Era o presidente da CPFL na época, presidiu a CPFL até 2016. Trabalhei muito com ele, ele é muito a minha referência de como eu acho que eu deveria me portar profissionalmente. Então, meu amigo pessoal, mas durante muito tempo meu ídolo ali profissional.
O Wilson sempre confiou muito em mim, isso foi muito bacana. E o Wilson, ele é assim, quando ele entende, não, posso confiar, ela entende o que está fazendo, ela sabe o que tem que ser feito, ela já entendeu. Ele me colocou realmente na liderança de discutir pela CPFL, em 2002, o Acordo Geral do Setor, que foi um acordo pós-racionamento, onde as empresas tiveram que fazer um acordo financeiro muito grande, né, para acomodar todo o custo que o Brasil teve por passar pelo momento do racionamento, que realmente foi crítico demais, né, não só para o setor, mas para a economia brasileira como um todo. Então, eu representei a CPFL e, de fato, das outras empresas eram todos, né, senhores, pessoas mais velhas, mas eles me recebiam com muito carinho. Eu nunca senti, de fato, preconceito. Acho que porque eu conhecia muito, porque esse acordo ele foi feito com base nas regras e procedimentos de comercialização novos, que pouca gente conhecia, né? Porque como eu trabalhava onde se escrevia como as regras seriam, o mercado, a festa de inauguração aconteceu, mas nunca um dado foi divulgado daquele mercado. O mercado ficou paralisado porque teve racionamento. Então, eu tinha os simuladores no meu computador, eu sabia como funcionava, mas as pessoas não viviam ainda aquele dia a dia, porque ficou tudo paralisado até a gente fazer o acordo do geral do setor. Então, a gente tinha que escrever as regras novas que iam se aplicar para a situação de racionamento que não tinha sido prevista. Então, eu tinha um respeito muito grande por eles, por conhecer tecnicamente. Já tinha tudo essa credibilidade também, então, né? Então, isso foi bacana. Eu brinco que eu fazia uma coisa que na época as pessoas mais velhas não faziam. Hoje eu não faço um monte de coisa que essa galera nova faz, né? Mexe em chat GPT, sei lá, o diabo. Eu comparava 2 textos de Word, né? Uau! Então, era uau mesmo, né? Andava com o meu notebook. Há 25 anos atrás nem tinham tantos notebooks assim, pois né? né? Eu andava com o meu notebook, sei lá quantos quilos pesava aquela mala. Mas eu vivia mesmo. Vivia entre Brasília e Rio direto, né? Depois já morava em Campinas. E vivia entre Brasil e Rio direto, né? Então, a Lê não contou isso, tá bom? Mas eu fui pra Brasília e ela veio pra São Carlos. Eu fui pra Campinas e ela veio pra São Carlos, né? Quando a Karen foi trabalhar na CPFL em Campinas, você acabou ficando com a minha mãe também, né? Uns dias ali. Eu roubei a mãe da Lê pra mim por um tempo, até eu encontrar onde ficar. Me hospedei no quarto da Alessandra, em Campinas. Foi uma honra. Ô, Kai, e quando o Wilson vira pra você e fala, você vai representar a CPFL lá em Brasília, isso é um frio na barriga? Ou pra você tá tudo bem, eu sou capaz? Porque você sempre foi muito segura. Não foi um frio na barriga. Esse momento eu não tive um frio na barriga. Eu tive alguns frios na barriga. Esse eu tava super segura. Na verdade, foi ainda bem que ele tá me mandando, porque eu sei o que tem que fazer. E tinha outras pessoas que mesmo da CPFL ainda estavam mais ligados ao passado, a um outro modelo, não sabiam exatamente. Eu tava super segura. E eu sempre gostei muito de contrato, acabei fazendo uma especialização em Direito. Essa é uma profissão que eu nunca pensei em estudar Direito, mas eu sempre gostei muito. Depois de formada, até pensei já em fazer algumas vezes Direito, mas acabei só fazendo especialização. Mas eu sempre gostei muito de ler contratos, entender, e tudo isso sempre está baseado num contrato, né, nas regras que estão por trás de um contrato. Então, eu estava super segura, assim, não tinha receio, não. E eu tinha uma linha direta com ele, assim, que eu lidava, explicava e entendia exatamente o direcionamento que a gente estava seguindo. E até então você era só uma, entre aspas, especialista na CPFL. Você participava das reuniões de diretoria, mas você não era diretora, não tinha nenhum cargo de gerência, nada ali. Minha primeira gerência eu assumi em 2004. E como é que foi isso? Como é que foi essa transição de especialista para gerente? Eu na verdade já tocava uma área que foi crescendo, né, quando o mercado de fato começou a existir, como existe hoje, né, com consumidores migrando para o mercado livre, comprando energia livremente, as áreas foram crescendo, então eu fui precisando ter time, mas as coisas que eu fazia já eram muito relacionadas, eu continuei fazendo. Acho que desde que eu entrei na CPFL eu fiz a mesma coisa, só foi crescendo de volume e a CPFL foi crescendo demais também, né? Quando eu entrei era a CPFL Paulista de Força e Luz ainda, depois a gente comprou algumas distribuidoras, cresceu muito em geração, em comercialização de energia, e aí a empresa foi crescendo, então a minha área foi crescendo, e aí quando a gente teve uma primeira reestruturação, que foi em 2004, eu assumi a primeira gerência na CPFL. E aí a Karen líder, você tirou de letra também? Você foi estudar liderança? A gente estudou, né, um pouco na faculdade, né, Lê? Eu sempre gostei muito de ler, mas a gente apanha um pouco no começo, até entender como se adaptar, né, como demandar, como pedir, como dar feedback. Não são coisas fáceis, principalmente quando você é mais jovem, né? E você vai aprendendo um pouco na carreira. Eu tive bons exemplos, eu posso dizer,
Mas eu sempre tentei trazer muito pro meu cotidiano, pra minha vida. Até hoje eu brinco muito. Agora que eu tenho filhos, demorei muito pra ter, mas eu uso muito. Eu falo, gente, isso aqui é igual criar filho, não muda nada, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim, mas eu sempre fui muito transparente, você me conhece, ela é muito direta e assim, sem muito rodeio, né? Então isso acho que me ajudou também na liderança, em ter as pessoas comigo. Em alguns momentos, sim, eu passei na empresa. Quando eu virei gerente, outra pessoa que tinha expectativa de virar gerente junto comigo. Mas depois virou meu braço direito. Então, assim, eu consegui construir isso. Eu fiz mentoria nesse começo de carreira lá atrás, que acho que me ajudou bastante também. E a entender um pouco, olha, né, se comporta desse jeito, né? Porque eu sempre fui mais durona. Então, assim, olha, né, fala porque com esse cuidado, jeito seu que você né? falou, não, eu sou prática, eu sou direta, também pode ser muito interpretado como grosseira, né? Eu também sofri muito disso, eu ainda sofro, talvez. E a gente tem que se cuidar e policiar, porque a nossa cabeça é tão rápida de fazer as coisas e resolver as coisas, que às vezes a gente só quer dar uma ordem pra seguir pra próxima, né? E a pessoa às vezes precisa de um carinho e tudo mais. Então eu acho que eu aprendi um pouco isso, assim, principalmente eu fiz na época essa mentoria e um trabalho com o time que estava comigo, de resgate, de entender e da gente se conhecer e tal. E eu aprendi bastante lá atrás, nessa época, acho que eu consegui botar em prática um pouco isso, olha, né, então fala desse jeito, né, então acho que me ajudou. Só pra gente ir levando em paralelo a sua vida, a sua carreira e o mercado de energia, né? Você falou muito de, nessa época a CPL foi adquirindo geração, distribuição, não sei o quê. Então vamos falar um pouquinho pra quem tá em casa como é que funciona o mercado de engenharia elétrica, né? Então você falou lá que tem em primeiro lugar a geração. Aí, não, me ajuda, cara. Vai pra distribuição. Vamos lá. Comercialização. Vamos falar dessas etapas, como então, é que é? Vamos lá. Pro engenheiro de produção, né? Eu costumo brincar que é a produção mais puxada que existe, mais simples de explicar na faculdade. Porque assim, a gente tem a geração de energia, depois a gente tem a transmissão de energia, que são aquelas redes de alta tensão que a gente vê da estrada e tal. Então, onde você gera energia geralmente mais distante do centro de consumo, aí você transmite, depois quando você chega nas cidades, você rebaixa a tensão, e aí você distribui energia nas cidades, né? E você tem também o papel de quem comercializa a energia, que não tem ativos físicos, mas comercializa energias, então faz como se fosse um trading de energia para consumidores finais. Então, o consumidor ele recebe energia da distribuidora, né, que é quem chegou lá, mas eventualmente ele comprou de outra, como se a distribuidora só fosse quem transporta e entrega a energia, mas ele comprou aquele elétron de outro. O setor como um todo, a gente só gera aquilo que está sendo consumido. Então, se a gente apertar o interruptor aqui agora, vai ter que ser gerado um pouco mais de energia para atender essa demanda nova. Então é assim que funciona, a gente não estoca energia no meio do caminho, temos que caminhar no Brasil para a gente ter baterias, mas a bateria ela faria um pouco esse papel, mas mesmo assim ela teria que ser despachada, demandada pelo operador para ser carregada ou descarregada. Porque se a gente exigir um pouco mais de energia, se a gente ligar uma geladeira na tomada, se a gente ligar uma lâmpada nova, um ferro elétrico, vai precisar ser gerado um pouco mais de energia para atender isso. Não é que essa energia já está ali na rede esperando e aí eu estou consumindo ela não fica parada no meio do caminho. Por isso que eu falo que é a maior produção puxada que existe. Você precisa realmente ter o consumo para aí sim vir a geração. E aí não é também infinito, não é que está crescendo aqui, eu vou crescer lá. Também tem uma limitação de geração ali. Tem uma limitação de geração, mas tem todo um estudo e um acompanhamento em tempo real que a gente fala. O Brasil, como ele é um Brasil todo interligado, a gente tem um operador nacional só. Você pega os Estados Unidos, ele é separado em regiões. Aqui o Brasil não, ele é inteiro interligado. Então você tem o operador nacional do sistema, que a gente chama no setor elétrico de ONS, que ele comanda toda essa geração. E aí quando entra dentro da área da distribuidora de energia, ela tem um centro de operação que acompanha como fazer exatamente todo esse fluxo dentro da sua área de distribuição. Então, assim, quando a gente teve o racionamento, por exemplo, a gente tinha um risco de acabar a geração de energia. Então, a gente reduziu, né, porque na época a gente tinha o país fortemente hidrelétrico, a gente teve uma crise hídrica e a gente não tinha ao que recorrer, diferente de hoje, que a matriz já é bem mais diversa.
E aí, então, você não tinha água nos reservatórios, falava, eu preciso guardar o máximo de água possível, porque eu não sei quando eu vou ter uma quantidade maior. Então, precisa todo mundo economizar um pouco para a gente não ter um apagão, não ter que daqui a pouco desligar. Então, é melhor todo mundo desligar por si só aquilo que entende, que consegue viver sem, do que a gente ter que deixar todo mundo no escuro, sei lá, 2, 3 horas por dia. Então, a escolha do Brasil foi por fazer um racionamento direcionando as pessoas, né, com campanha e tudo mais, para, olha, você precisa economizar, se você não economizar vai custar caro a sua conta de energia. E assim, é um case de sucesso enorme. Tanto é que a gente levou anos para recuperar o consumo que a gente perdeu. Né? Do ponto de vista de setor, né, demorou muito para retomar o consumo, porque as pessoas aprenderam a consumir energia de um jeito diferente. Mas até uma curiosidade, se eu falar demais, você vai me interromper, não, Lê? Mas isso, até tá aqui pra isso. Uma curiosidade dessa época, né, e talvez porque tenha dado certo, a gente estava vindo do momento de hiperinflação no Brasil, então a gente tinha hábitos de consumo geral que impactavam o consumo de energia que podiam ser mudados. Se a gente for lembrar, todo mundo tinha um freezer em casa, né, horizontal, né, ou vertical, mas a maioria era horizontal, para guardar carne, porque a carne desaparecia, né? Tinha ela tabelada. Compras do mês enorme. Você fazia compras enormes, então você precisava refrigerar. Então, os freezers, por exemplo, eles eram desnecessários. E puxa uma energia E grande. Um consumo de energia muito grande, né? As lâmpadas que a gente tinha, incandescentes, também foram substituídas. Então, a gente tinha hábitos que podiam ser mudados naquele momento, e que ajudaram muito a gente até, acho que, mudar esses hábitos, né? Acabar consumindo menos. E demorou muito para a gente retomar o consumo de energia pós-racionamento. E quando a gente fala do sistema elétrico brasileiro como um todo, você falou que o Brasil tem esse perfil de ser totalmente interligado, enquanto os Estados Unidos é por região. Isso do Brasil, você entende como uma vantagem ou desvantagem também? Porque se cai um apagão, um problema em algum, fica o país inteiro sem energia. Ali nos Estados Unidos você consegue, né, controlar por região. Não ficar o país inteiro. Ele só fica o país inteiro se de fato o problema for muito, muito grave. Então, assim, a gente tem como controlar, o operador tem como, eventualmente, controlar e setorizar essa perda de energia. Ela não deveria apagar o Brasil inteiro, como aconteceu em 23, um apagão mais generalizado, em agosto de 23. Então, assim, isso é meio setorizado, mas ao mesmo tempo a gente pode interligar se quiser. Mas quando você tem uma crise, aí você, principalmente uma situação dessa, né, de apagão, aí você consegue setorizar isso e deixar isso... Então você ainda vê ser tudo interligado como uma vantagem. Não, sim, é uma vantagem enorme porque a gente consegue, ainda mais como o Brasil, explorar algumas regiões do país que tem um DNA para uma geração de energia de uma determinada fonte. Né? A gente não tem, por exemplo, um consumo muito grande no nordeste do país. Né? O centro de carga, né, de consumo, ele está muito na região sudeste, sul, né? São Paulo, Rio, Curitiba, né? Paraná, Rio Grande do Sul. Então, nosso centro de consumo está muito forte aqui. Mas a gente tem um potencial de geração solar e eólica no nordeste do país enorme, fenomenal. Então, com essas interligações, a gente consegue trazer energia dessas outras regiões para o centro de consumo. Não que a gente não devesse também incentivar consumo nessas regiões. Né? A gente tem alguns planos para isso, né? Esse é um papel do governo federal, mas a gente consegue interligar e, eventualmente, até correr um risco menor de racionamento, como a gente tinha no passado, não necessariamente apagão, são coisas diferentes, mas de ter uma falta de energia, porque hoje a gente não depende só da fonte hídrica, a gente tem a fonte solar, a fonte eólica, a gente tem muito mais desenvolvido as termoelétricas no país, então tem outras opções. Antes de ir para a matriz energética, para a gente falar de cada uma delas, queria voltar na Karen agora, que está ali crescendo, virou gerente e tal, e de repente você vira a primeira presidente mulher da história do grupo CPFL. Eu fui diretora antes, mas foi na escadinha. Em 2011 eu assumi minha primeira diretoria. E você falou assim, quando o Wilson pediu para você ir lá representar a CPFL no Acordo Geral do Setor... Um frio na barriga. Você não teve frio, eu não tive. Mas quando ele me ligou, a gente teve uma reestruturação grande na CPFL. O meu chefe saiu, o chefe do meu chefe saíram. Então, a vice-presidência que eu trabalhava, ela ia ser reestruturada, ia deixar de existir como era. Esse vice-presidente saiu da CPFL. O meu diretor saiu com quem eu trabalhava. Isso foi em 2011, eu trabalhava com ele desde 2004. Foi quem me transformou em gerente e tal. A gente é super amigo até hoje, mas era também uma referência importante para mim. E essa estrutura toda estava mudando e o Wilson me ligou e falou, olha,
E tinham várias pessoas saindo nesse movimento. Ele falou, Karen, eu quero te pedir para não sair, que você vai assumir uma diretoria na CPFL. Ainda não sei qual é, mas você vai assumir uma diretoria. Aquele dia a minha perna tremeu, igual o dia que eu fui fazer exame de autoescola, sabe? Assim, aquele dia eu tive um frio na barriga, realmente. Mas por quê? Não sei. Que a segurança da Karen tremeu nesse dia. Não sei exatamente. Acho que foi muita surpresa pra mim ali. Você ainda não esperava? Também você esperasse mais pra frente? Não esperava, né? Sei lá, não me imaginava. Como foi uma mudança muito grande, essa mudança toda da estrutura que não estava prevista na minha cabeça... E eu imaginava que ia ficar mais um tempo ali naquela estrutura, né? Aprendendo um pouquinho mais. Então, naquele dia eu falei, nossa, né? Tá mudando, tá saindo todo mundo, eu vou assumir uma diretoria. Que diretoria é essa? O que eu vou fazer? Então, aquele dia eu tive um frio na barriga. Assim. Tá, e a presidência também, então? A presidência não. Essa foi leve, essa foi tranquila, essa foi fácil. A presidência foi engraçado, mas eu não tive tanto frio na barriga. A presidência foi diferente, porque eu passei a reportar nessa época... não nessa época, aí teve um outro vice-presidente e tal, e em 2013 eu passei a reportar para um vice-presidente, e ele falava para mim, você vai sentar aqui na minha cadeira, né? E assim, vice-presidente da holding, então antes eu tinha que ser presidente de um negócio, né? As pessoas confundem, às vezes é meio difícil, né? Mas a CPFL é uma empresa grande demais, então ela tem vários negócios diferentes, tem várias empresas diferentes embaixo dessa holding CPFL Energia. Então, ele era vice-presidente lá da holding, né? Então, os presidentes dos negócios reportavam para ele algumas diretorias transversais. Eu reportava direto para ele, mesmo sendo diretora. E ele falava para mim, você vai sentar aqui na minha cadeira um dia, você precisa acelerar e tal, mas antes de sentar aqui, você vai precisar sentar numa cadeira de uma distribuidora, nem que seja uma das pequenininhas que a gente tem. E eu fiz todo um plano de desenvolvimento meu para sentar numa cadeira distribuidora. Nunca tinha trabalhado distribuidora, eu sempre trabalhei, eu entendia claramente da onde vem o resultado da distribuidora, o que é importante para ela, porque eu cuidava de toda a parte de contratação de energia, de compra e venda de energia, mas eu não entendia como funcionava fisicamente em campo. Não sou engenheiro eletricista, nunca tinha lidado com isso. E aí eu fiz todo um PDI, falei, deixa eu entender como é que funciona uma distribuidora. O que é PDI, Karen? Plano de Desenvolvimento Individual. Fiz um PDI bonitinho e aí eu pensei assim, eu preciso entender. E aí tinha alguns programas transversais no CPFL, então a gente tinha um programa que a gente estava implantando que chama Orçamento Base Zero, o OBZ, que é bem conhecido, que é você fazer um orçamento do zero. As empresas normalmente vão botando só a inflação e é você rediscutir tudo que você gasta naquele determinado item, né? E essa metodologia de fazer orçamento, você escolhe uma pessoa de uma outra área para ser o líder do orçamento daquele negócio, porque daí você vai fazer um monte de pergunta, né, e as pessoas vão ser desafiadas a pensar. E aí eu pedi para ser líder, né, chama pacoteiro, do orçamento de materiais elétricos. Eu falei, bom, eu vou pelo menos descobrir o que vai num poste, né? Deixa eu entender o que vai na rede, né? Eu cuidava do orçamento de marketing, já tinha cuidado do orçamento de infraestrutura, e eram diretores que eram responsáveis, né, pelos orçamentos. E aí eu pedi para assumir esse pacote de orçamento de materiais elétricos. Bom, deixa eu começar a entender. Passei alguns dias em campo com o diretor de engenharia e o diretor de operações para eles me explicarem como é que funcionava, né? Fui entender, eles falaram, não, porque tá tendo obra, tem obra aqui, obra lá, e tudo era obra, né? Eu falei, para mim, obra era construir uma casa. Aí eu fui entender que obra era você trocar um transformador num poste, você trocar uma linha, você trocar um poste, isso é uma obra, né? Então eu fui entendendo um pouco e fiz um trabalho com a liderança também de campo, e fui entendendo. E aí ele me chamou um dia, ele falou, o Hélio barato. O Hélio virou pra mim e falou assim, eu tenho um negócio bom pra te contar, mas eu não posso contar ainda. Eu falei, Hélio, não se faz isso com uma mulher. Eu falei, gente, não começa. Falei, guarda então pro dia que você fuder, né? Ele falou assim, não, mas eu não posso contar ainda, mas é muito bom. E aí eu falei, pô, Hélio, não faz isso. Aí eu fui pra casa, falei com o João, ele não contou? Não contou. Aí eu falei, João, eu acho que eu vou assumir, na minha cabeça, porque eu assumi a regional de Ribeirão Preto, porque o regional de lá tinha saído e tal. Ele falou, cara, não faz sentido, seja diretora, vai virar regional. Eu falei, mas eu preciso entender distribuição, como é que eu vou ser presidente, distribuidora, talvez seja isso, né? Tá vazia a cadeira, né? Eu falei, é um passo de lado pra trás um pouco, mas, né, com um plano e tal. Eu falei, ele, não, acho que não faz sentido. Aí eu cheguei no dia seguinte na sala do Hélio, aí ele virou pra mim e falou assim, você vai assumir a presidência da geração. Aí eu falei, bom, Hélio, nada desse combinado, nunca visitei uma usina. Eu falei, eu
não estava pronta para isso, né? Ele falou, não, fica tranquilo que os problemas que tem lá você sabe lidar, isso foi em 2014. Tô tranquilo que você vai... E realmente, a gente tinha problemas regulatórios e de contratação de energia, que era o que eu cuidava, era a parte que eu cuidava. Não tinha visitado uma usina fisicamente, mas o grande problema que precisava ser endereçado lá, que as perdas eram milionárias, bilionárias, era uma coisa que eu estava lidando mesmo, né? Então, ele estava certo nisso. Mas eu falei, eu fiz o meu plano. Ele falou, não, mas fica tranquila, eu tô aqui, vai dar tudo certo. E você tinha ali nessa época consciência de que você era a primeira mulher a ser presidente do grupo? Tinha poucas mulheres líderes na CPFL, a gente sempre teve, então tinha. Mesmo diretoras, acho que eram 1 ou 2. E aí foi uma quebra de barreira grande aí pra ser a primeira presidente. Eu lembro porque saiu na revista do Exame, acho, a Karen Lucas falou, gente, minha amiga, conheço, dormiu na minha cama. Aí, então, foi bacana, assim, mas eu não sei, eu sempre tava tão envolvida com o trabalho, com tudo que tinha pra fazer, com o tanto de problema que tinha pra resolver. Eu acho que eu nunca pensei muito, Ale, pra falar a verdade, assim, nesse viés. Eu sempre fiquei feliz, poxa, que bacana, que eu fui reconhecida, acho que eu posso entregar, acho que eu posso agregar. Sei que eu tenho um desafio aqui, fiz um PDI novo, falei, agora eu preciso sentar, fazer um outro PDI, entender quais são os desafios desse negócio agora e rapidamente, né, entender como é que eu chego lá para aquilo que eu tinha alguns gaps, mas eu nunca parei muito para pensar assim nessa questão um pouco de preconceito. Não dá tempo. Eu até brinco assim, se teve eu não percebi, tipo, passei por cima. Ignorei de um jeito assim, perfeito. Sem querer. E aí quanto tempo você fica na presidência ali da CPFL Geração? 1 ano. 1 ano. E aí, nesse 1 ano eu tive um desafio bem grande. A gente estava endereçando um problema setorial parecido com o que a gente vive hoje no setor de renováveis, na época era no setor hídrico. A gente, em 2013, teve uma crise hídrica muito grande, quase um segundo racionamento. E aí o setor de geração hídrica tinha um volume muito grande financeiro de novo para fazer um acordo, para recuperar, para endereçar. Então eu estava lidando com isso. E na CPFL a gente tinha 2 usinas termoelétricas, que assim como todas as termoelétricas do Brasil, desde outubro de 2013 foram chamadas a gerar, e a nossa teve muitos problemas para conseguir operar. A gente tinha problema de custo de compra de combustível, a gente tinha um problema operacional realmente, que as máquinas não funcionavam do jeito que se esperava, porque ela foi construída em 2008 e nunca gerou. E aí, ficou esperando a necessidade. E o plano dela de gerar era para gerar 4% ao ano. E desde outubro de 2013 ela estava sendo despachada para gerar 24 por 7. Né? Então, e elas ficaram assim durante quase 2 anos, as térmicas sendo demandadas. Então, tivemos um problema muito grande e eu tive a missão de recuperar aquela usina. A gente tinha um problema com o sócio, então eu tive que resgatar a questão de relacionamento, de governança, negociar com a BR, na época não era Vibra ainda, com a BR a questão do combustível e botar a usina inteira para funcionar, porque estava inteira quebrada, a gente não tinha mais licença de operação, então assim, esse foi meu trabalho de 1 ano. E o presidente do conselho da CPFL na época, o Murilo, quando me chamou para me convidar para assumir a vice-presidência na holding em 2015, ele disse exatamente, não, isso aqui eu dedico muito a como você fez a entrega nesse 1 ano aqui, né? E teve um determinado momento que a gente estava negociando e que o conselho queria aprovar a proposta que a gente tinha recebido e eu não deixei. Eu falei, não, mas isso aqui eu já tenho faz tempo. Eu falei, a gente tem, assim, um potencial de negociar e conseguir realmente o que a gente precisa para o negócio fazer sentido, né? E aí a gente estava negociando com a BR, com a Petrobras, então ele fala, e nem quando a gente falou para você, não, tá bom, você falou não, e realmente você trouxe algo melhor, então... E aí eu acabei assumindo a vice-presidência em 2013. E do grupo como um todo, ali de todas as empresas. Aí quando eu assumi a vice-presidência, eu assumi geração, comercialização e serviços. Então aí os presidentes desses negócios reportavam para mim. E aí você ficou ali nessa função por quanto tempo? Aí foram mais quase 10 anos, foram 9 anos. Depois eu assumi também a transmissão, a gente entrou no negócio de transmissão, comprou alguns negócios de transmissão. Comprou a privatização da CE Transmissão, empresa de transmissão do Rio Grande do Sul, aí cresceu bastante o time de transmissão e fiquei lá até maio desse ano. Aí pronto, aí a Karen tá lá super já no lugar que ela conquistou e aí super reconhecida, super, né? Aí mãe, e de repente decide assumir um novo desafio e ir para a Elera Renováveis como CEO, né?
O que te motivou a... Não, vou para um negócio novo? Porque eu sei que você também é movida a resultado, que você gosta de coisa nova, a rotina não é com você. Mas assumir um negócio desse tamanho também não deve ter sido fácil. Deve ter sido um momento de frio na barriga de novo, imagino eu. Foi. Eu tomei a decisão já estava tomada, assim, eu vinha pensando desde o ano passado. A decisão eu tomei no final do ano passado, já tinha conversado com o João Frost. Quanto tempo demorou entre o convite e você tomar a decisão? O convite veio esse ano, mas assim, a decisão de sair da CPFL eu tinha tomado ano passado. Antes do convite. Antes do convite. Eu já tinha pensado, tinha conversado com o João, falei, olha, acho que meu ciclo por aqui já deu, né? Mas assim, de novo, 2 filhos pequenos, morando a 5 minutos da CPFL, super fácil, vida arrumada, né? Mas eu vinha pensando, né? Desde a época dos meninos, falei, mas não tá o momento, né? As crianças estão pequenas, aí o Léo cresceu um pouquinho, fez 2 anos. Tá enorme. Tá enorme. Ia fazer 2 ainda, mas aí eu decidi, eu falei pro João, olha, eu vou começar a procurar, esse é um negócio que demora, né? Na minha posição, mas se eu quiser dar mais um passo, de fato, assumir, né? Como presidente de um negócio, ter autonomia para deixar realmente o meu DNA inteiro lá, em tudo que se decide e tal... Se não, eu falei, eu vou acabar ficando na CPFL mais 10 anos, minha carreira foi essa, talvez esteja na hora de experimentar uma coisa diferente. Então, essa decisão em casa estava tomada. A única coisa que a gente delimitou, eu falei, tudo bem, mas eu não vou sair de São Paulo. Né? Eu vou ficar por aqui, então não vou ouvir propostas de Rio, não vou ouvir propostas do Sul. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, mas assim, acaba que o setor elétrico mesmo, ele está na capital, né? Então, eu estava entre, né, assim, então, tá bom, então vou para São Paulo. E aí a ideia era começar a procurar, tal, né? E aí eu conversei com o Wilson, que foi meu chefe, e falei, Wilson, né? Almocei com ele um dia, falei, olha... Ele falou, não, me manda um currículo, vou falar com alguns headhunters, com bastante sigilo, mas vou falar com 2, 3 que eu tenho confiança, tal. Mas uma pessoa que trabalhou 24 anos num lugar não tem currículo, né, Ale? Eu nunca tinha feito currículo na vida. E eu nunca mandei meu currículo pro Wilson. E aí acabei sendo convidada para participar de alguns processos no começo desse ano. E aí o da Elera foi um que acabou evoluindo bastante, mas eu estava participando até de outros processos também. E aí acabou fazendo sentido para mim, com o apoio do João, a gente conversou bastante em casa. E aí decidi ir para a Elera. E aí a Elera é uma outra pegada da energia, já são energias renováveis, que também é um grande desafio no Brasil. Na verdade, assim, na CPFL eu tinha comigo o business de geração da CPFL, né, tirando essa termoelétrica que inclusive a gente vendeu na minha saída. Minha última coisa na CPFL foi vender para o sócio, participar desse processo de venda. A gente também tinha bastante eólica. A CPFL durante um tempo foi a maior renovável da América Latina, tá? Hoje não tem mais essa liderança, mas teve. Então, assim, o que eu cuidava lá na caixinha de geração era bem parecida com o que eu lido hoje. Não tinha solar lá, que hoje eu tenho comigo no portfólio. Mas, então, era um pouco parecido isso, o desafio do setor de renovável. Mas era um outro acionista, era um outro DNA e tal. E indo para a Elera, né? Eu fui para Brookfield, que é um grupo enorme, um grupo gigante no mundo, né? Que investe em outros setores, além de energia. Então, uma visão diferente de fundo de investimento e tal, que acho que eu estava muito acomodada também lá na CPFL, com uma empresa, assim, de capital aberto, que tem seus desafios, mas uma empresa só, né? Agora não, lidar com fundo de investimento, são outras demandas, outros drivers de entrega. Então, isso acho que mudou bastante, né? O setor bem similar, mas hoje podendo ter o negócio inteiro comigo, né? E quando a gente fala hoje, voltando um pouquinho que você falou lá atrás de matriz energética, né, no Brasil, então a gente tinha uma energia elétrica ali produzida pelas hidrelétricas muito forte e de repente surge termoelétrica, surge eólica, solar, ajuda, cara. Geração distribuída. Enfim, que vem modificar totalmente essa matriz de entrega, né? Como é que é essa mudança daquele mercado que você conheceu lá em 2000 para o mercado hoje? Tem uma mudança muito grande, né? Hoje a matriz ela é bem diversa, mas ela traz outros desafios, principalmente aqui nos últimos, eu diria, 5 a 3 anos, mas principalmente nos últimos 3, a gente teve uma inserção muito grande de solar no Brasil.
Principalmente vindo de rooftop, que a gente fala que é quem decidiu colocar telhado solar na sua casa. Que são os próprios consumidores finais que colocaram lá energia solar na sua casa. Para gerar energia na sua casa, ou então o que a gente chama de mini centrais geradoras, que algumas empresas construíram uma mini central geradora e alugam o espaço dessa central geradora para quem também não tem, para quem mora em prédio. Então, assim, traduzindo, ela chama geração distribuída isso. Ela produz mais energia do que ela usa e ela acaba repassando para quem não tem. Na verdade, você produz mais durante alguns períodos do ano, mas principalmente você produz só durante o dia, né? Por causa do sol. Por causa do sol. E durante o dia você não está em casa para consumir, você chega à noite. Então, tem um excedente de geração de energia durante o dia, que não vem só dessa geração distribuída, mas principalmente dela, porque foi uma energia não planejada no sistema. Como eu falei, o sistema elétrico todo ele tem um operador nacional e ele tem um planejador. Então, toda a geração de energia para entrar no sistema, quando eu vou construir uma usina lá na Elera, eu preciso de um parecer de acesso, eu preciso que o ONS me diga, não, você pode construir essa usina nessa data, conectar ela aqui neste ponto, que você vai conseguir produzir tanto. Então, tudo isso é super planejado, né? Aí, de repente, vem todo mundo colocando energia solar no teto e desequilibra tudo. E desequilibra, porque você tem hoje um volume muito grande, esse percentual ele é muito grande mesmo diante do todo, durante o dia de geração de energia concentrada. Então, a gente fala que tem uma curva do pato, né? Que a gente apelidou no Brasil de Tuiuiu para nacionalizar, mas tem a curva do pato, que é esse volume de geração que aparece às 8 da manhã e que desaparece às 6 da tarde, é um desafio enorme para o operador nacional. Porque do nada você desaparece com um volume muito grande de energia do sistema. E aí tem que repor com outra. E você tem que repor com outra. E como eu falei, é tudo instantâneo. Então, como ele não consegue repor esse volume inteiro, ele precisaria ter... Por exemplo, as hidrelétricas, elas têm reserva girante. Elas são grandes máquinas, como eu falei, se acende a luz, ela gera um pouquinho mais lá, porque ela já está gerando, né? Você não consegue que uma eólica, por exemplo, gere esse um pouco a mais de energia. Então, assim, tecnicamente é mais desafiador para o operador hoje operar esse sistema. Então, hoje a gente tem um desafio enorme no setor, porque como tem muita energia não firme, né, que é a eólica e a solar na matriz, ele precisa cortar essa geração e colocar uma geração firme, hidrelétrica ou termoelétrica, para essa rampa ficar menor, para não sair tudo de uma vez às 6 da tarde. Por isso eu falei que a gente teria que inserir baterias, por exemplo. Para conseguir guardar um pouco de energia para a hora que precisa do pico. Não desperdiçar, né, o combustível, vento e sol durante o dia, né? Então, um pouco o desafio do setor nesse momento. Vamos falar mais sobre o setor, mas agora chegou o momento de eu te passar um desafio. Nossa. Que é escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, as 3 palavras que mais fizeram sentido na sua carreira até aqui. Pode mexer, pode bagunçar, pode pegar 3 peças. Eu vou dar recado de patrocinador e eu volto para saber quais peças você escolheu. Pode ficar à vontade, pode mexer, pode fazer bagunça. Que eu arrumo tudo certinho, o convidado fica com dó, pode mexer. A Latina Eletrodomésticos nasceu há mais de 30 anos com um propósito claro: entender de perto a necessidade das famílias brasileiras e oferecer soluções que realmente fazem diferença no dia a dia. Com muito orgulho de ser uma empresa 100% brasileira, a Latina carrega uma história de proximidade e confiança. E para ficar ainda mais próxima, a marca inaugurou em São Carlos uma loja de fábrica, um espaço para você ver de perto a tradição, a inovação e a qualidade dos produtos Latina. A loja fica na Avenida Getúlio Vargas, 2700, e funciona de segunda a sexta, das 8 às 5, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Você também pode tirar dúvidas e informações através do WhatsApp da Latina, 16 997 50 9840. Latina, seu momento, nosso eletro. Quando o assunto é segurança, deixe que os especialistas nesse assunto cuidem disso para você. Numa proteção que você precisa e sem falhas. A opção que está conquistando o mercado é o sistema Engefort 8000, um projeto de instalação de alarme sem fio que une tecnologia de ponta com padrão de atendimento Engefort. Monitoramento 24 horas, instalação limpa e rápida e tudo conectado no aplicativo. Entre em contato pelo QR Code ou busque pelo grupo Engefort. Junte-se aos mais de 10 mil clientes e proteja-se com quem sabe proteger.
Poucas agências de marketing conseguem unir criatividade, estratégia e longevidade de mercado. A Helden é uma delas. Com uma experiência de 15 anos, consolidou-se como referência em marketing, entregando soluções que aliam inovação e resultados consistentes. Seja no digital ou no offline, ela aplica suas experiências para transformar a comunicação das empresas em um verdadeiro motor de crescimento. Por isso, quando se fala em marketing estratégico com resultados sustentáveis, ela se apresenta como um nome que transmite credibilidade e faz a diferença. Entre em contato com a Helden. Que tal estar semanalmente em um ambiente para compartilhar ideias, contatos e oportunidades? Um local onde você terá a oportunidade de construir relacionamento a longo prazo com profissionais de negócios qualificados? Esse é o BNI, a maior organização de business e networking do mundo. Lá você vai aprender a fazer um networking estratégico, a desenvolver relacionamentos profissionais baseados em confiança e ainda aumentar o faturamento da sua empresa. Então entre em contato agora mesmo pelo QR Code ou no site www.bnbrasil.com.br. Conseguiu escolher suas peças? Pode escolher 4, amiga. Vai lá. Não, já fiquei aqui. Vai, tá bom. Missão dada, missão cumprida. É 3 a 3. 3 a 3. Pedi pra você mostrar a primeira pra câmera e dizer por que você escolheu liderança. Eu falei um pouco assim, né? Acho que do começo da minha carreira, o exemplo pra mim que foi o Wilson de liderança. E eu acho que no final do dia, pra gente ir adiante, a gente precisa assumir a liderança em alguns momentos, fazer o que precisa ser feito, tomar a decisão que precisa ser tomada. Então, para mim, acho que liderança faz parte do sucesso profissional mesmo. Eu já ouvi bastante você falar sobre tomar decisões, como é importante não deixar, porque a decisão que a gente não toma pode ser muito pior do que você tomar a decisão, né? Pois é, né? Assim, protelar ou não decidir, para mim não é uma opção. Falei assim, gente, tá bom, mas então vamos resolver, vamos decidir, vamos fazer. Perfeito. Quando as pessoas falam, dica de empreendedores, sabe que a gente tem que tomar decisão. As pessoas têm medo de tomar decisão, né? Não, você busca conhecimento para tomar a melhor decisão que você puder, com o que você tem ali. A segunda peça? Determinação, acho que faz parte aqui, ter determinação. E até em vários momentos do setor, a gente não pode desanimar, a gente brinca que a gente não desiste nunca. Então, realmente estar determinado, é isso que a gente precisa fazer, é assim que a gente precisa entregar. Eu me lembro, a gente falou um pouquinho do Acordo Geral do Setor, quando lá em 2002 eu fui lá para negociar isso em nome da CPFL, e teve um dia que o Wilson falou, olha, a gente precisa assinar até sexta-feira, ou a gente não vai pagar o salário das pessoas, assim. Já deu, a gente sabe que a gente está deixando alguma coisa na mesa, todo mundo vai ter que deixar uma crise no país e está resolvido, mas a gente precisa fazer. Então, assim, e aí eu fui com essa missão para Brasília, bem determinada. Assim, para mim, determinação também faz parte da carreira inteira. E último? Último, princípios. Fiquei aqui com outros, mais ligados à gestão, network e tal, mas eu acho que no final do dia, princípios direcionam a minha carreira, seja onde eu estiver, e até a escolha das pessoas que eu quero para trabalhar comigo, porque acho que quando a gente tem os princípios alinhados, a gente nem precisa conversar demais. Assim, tá tudo certo. Então, princípios e valores, aqui colocando as coisas juntas, exatamente o que importa, o que não importa, o que pode, o que não pode, né? Qual caminho a gente tem que tomar, a direção que a gente vai exatamente tem que estar bem clara, e acho que o que direciona isso de forma correta são os princípios e valores. Isso serve para tudo, serve para a vida, mas serve para mim muito, muito, muito para o trabalho. Tem coisa que não é negociável. Então... E quando você fala escolher as pessoas para estarem comigo que têm os mesmos princípios, isso sempre foi fácil ou você errou bastante de acreditar que aquela pessoa tinha os mesmos princípios e surpreender? Como é que foi isso ao longo da sua equipe? Acho que eu não errei muito, não. Assim, acho que eu sempre consegui ter um time Tinha esse feeling de... eu acho que sim. Acho que eu sempre tive um time muito alinhado. Assim, às vezes a gente chega, você não escolhe o time, né? Mas aí, às vezes, com o tempo, você troca algumas pessoas. Mas acho que as pessoas que eu escolhi, eu acho que eu consegui acertar, assim. Não me lembro agora, se teve alguém que eu falei, puta, a gente não acertou aqui. Não, mas você não lembra porque tá tudo bem. Não lembro. É um bom sinal quando a gente não lembra. Mas pra mim, principalmente o time direto, primeiro, que tá comigo ali, puta, isso tem que estar alinhado.
Voltando agora para a energia um pouquinho, os últimos minutos do programa, a gente ouve muito falar em transição energética. Você pode explicar para a gente o que é a tal da transição energética? Não, a transição energética, assim, é o que o mundo inteiro busca, mas que o Brasil, na verdade, a gente fala, né, fazer a transição energética, a gente já fez há muito tempo. Vários países, durante processos de industrialização, basearam sua matriz elétrica muito em combustíveis fósseis, né? Em carvão, em óleo, né? Ou tem muitos veículos pesados, né, que usam combustível fóssil também. Então, fazer a transição energética é sair dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis, sol, vento, hidrelétrica. Mas como o Brasil, o nosso DNA sempre foi hidrelétrico, o Brasil... Ele acaba sendo um dos protagonistas do mundo ali. É isso, um exemplo de como você pode ter uma matriz limpa. Olha, de acordo com o Google, o Brasil já está em 84% de renováveis. De geração renovável. Eu acho até que é um pouco mais. A gente tem uma matriz realmente muito renovável. Durante o tempo não se considerou as grandes hidrelétricas, por exemplo, com reservatório, como renovável. Porque você vai acabar desmatando um pedaço para fazer reservatório, mas no final do dia é sim renovável. Então, por ser hoje água. É entendido dessa forma, né? Pela matéria-prima ser água. Porque você não está poluindo o meio ambiente, né? Quando você gera energia hidrelétrica, quando você gera energia solar, eólica, né? A pegada de carbono é super importante para entender um pouco como é que funciona essa história da transição energética. E a transição energética, ela passa pelo setor elétrico em si, mas também pelos outros setores da economia, né? E aí no Brasil a gente ainda tem um caminho para avançar, a gente está realmente com bastante carro elétrico hoje no Brasil, mas tem todo esse caminho, mas no Brasil a gente também tem outra coisa que é o etanol, que também não é um combustível fóssil, tal. Então a gente no Brasil já tem isso super endereçado também, né? Mesmo a gente não tem os carros elétricos, a gente tem o carro a álcool, né? Etanol, que também endereça bastante esse desafio da matriz limpa, né? Que é a tal da transição energética, sair dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis. E aí você, que tem 25 anos de experiência no setor, quando você olha para o futuro, como que você imagina o futuro da energia elétrica? Olha, eu acho que a gente está passando por um momento hoje de entender, a gente falou, a gente precisa de fonte renovável, vamos pôr eólica, vamos pôr solar, né? A gente incentivou como país as pessoas terem energia rooftop, né, terem telhado solar na sua casa para gerar a própria energia e tal, e agora a gente está tendo que endereçar tudo isso, né? Tá bom, agora tá todo mundo aí. Quando você fala endereçar, é achar o fim para isso, equilibrar assim, de novo. Equilibrar, né? Então tá bom, só que agora a gente está produzindo energia demais durante o dia, então a gente precisa conseguir adequar isso. Então a gente passa agora, eu acho que no momento, por discutir um pouco o armazenamento. Essa tecnologia já existe no mundo? De baterias já, e assim, eu falo, no Brasil a gente passa um pouco depois para os desafios que o mundo já passou, né? Então o desafio das fontes renováveis já passou em outros lugares. Em 2014 eu visitei a Califórnia, eles tinham o nosso problema da curva do pato, eles chamavam de curva do monstro do Lago Ness. Em 2014, então não é novidade. Bateria, então, as baterias químicas, né, que são as BESS, elas podem ajudar a endereçar a parte disso. A gente tem uma coisa interessante no Brasil, que é o nosso DNA hidrelétrico. Então, a gente poderia ter o que a gente chama de usinas reversíveis, que é uma bateria hidrelétrica. É como assim, você faz uma usina, você pode fazer ela, inclusive, circuito fechado. Você tem um reservatório em cima e embaixo. De dia, quando você não está gerando energia demais, você joga água para cima do reservatório. E de noite, quando você precisa gerar, você joga água para baixo. A gente tem um potencial enorme para ser explorado no Brasil. A gente não tem usina reversível no Brasil, então tem isso também. Ela pode ser assim de circuito fechado ou aberto, mas tem um potencial grande para ser explorado também, que é super bacana. E tem outras tecnologias de como a gente opera essa rede como um todo. Mas uma coisa que o setor elétrico precisa endereçar, que ainda não está endereçado de forma alguma, é a resposta da demanda. A gente ter o direcionamento da melhor hora para consumir energia. É a melhor forma, como eu falei lá no racionamento, que a gente foi muito eficiente em entender como fazer e esperar da população a resposta correta, dando os sinais corretos. E em energia elétrica a gente está longe disso. Porque você paga na sua casa uma tarifa de energia hoje e não importa a hora que você consome. Então, você conseguir fazer isso para que o consumidor tenha esse drive, né, esse direcionamento, é super importante para você também modular o consumo de energia e ajudar essa matriz toda a funcionar direito.
Nosso tempo acabou. Quero te agradecer pela aula de setor elétrico, de carreira, de humildade, de tudo. Você é um exemplo pra mim, sempre foi, desde a época de faculdade. Juro, eu me emociono de você estar aqui na minha frente. Tentei tanto trazer, não vou chorar, né, gente? Segura o choro. Mas é uma honra pra mim, de verdade, ter compartilhado com você tantas experiências e ter você como destaque. É um orgulho enorme, o coração enche de amor. Obrigada por ter vindo aqui. Pra mim, um prazer gigante estar aqui. Ver você aqui apresentando um programa de TV. Outro orgulho gigante. Tô super emocionada de estar aqui também, Ale. E agradecer a vocês que acompanharam esse bate-papo. Sim, a Alessandra está com o olho cheio de lágrimas. Agradecer a vocês que acompanharam esse bate-papo com a gente. Siga a gente lá nas redes sociais, @quebra-cabeça do sucesso. E a gente se vê na próxima peça do nosso quebra-cabeça.